primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Num futuro próximo, talvez 2023, no seu início, trabalharemos aqui uma série sobre quem é o Senhor da sua vida. Como enxerto no plano de trabalho trienal que iniciamos em 2022. Vamos fazer um enxerto aí de uma série, quem é o Senhor? A igreja está carecendo ser relembrada disso. Quem é o Senhor das nossas vidas? Mas vamos deixar isso para, se o Senhor, o dono do universo, o dono da igreja e o dono da vida quiser, vamos enxertar essa série aí para 2023. Quando eu falo enxertar, porque o plano de trabalho já está elaborado, mas sempre com essa flexibilidade de acordo com as carências e necessidades da igreja. Vamos fazer mais uma oração, agora uma oração de fato falada e não cantada. Curvemos as nossas frontes, vamos orar. Deus e Pai do nosso Messias Rei, Jesus Cristo, com a ajuda indispensável do Teu majestoso e Santo Espírito, nós juntos nos aproximamos do Teu trono de graça. Adentramos agora no Santo dos Santos celestial. Na companhia de centenas de milhares de anjos, para Te adorar, Te bendizer e, como ato de adoração, Te reconhecer. Reconhecer mais e mais o Senhor como o nosso Deus, o único Deus, mais e mais, vivo e verdadeiro. Tu tens total, absoluto direito sobre nós como Criador, pois foi o Senhor que nos trouxe à existência. Tu tens total e absoluto direito sobre nós, muito especialmente como Redentor em Cristo Jesus, pois comprados fomos com o sangue de Jesus Cristo, com a vida sacrossanta de um valor infinito, a vida de Jesus Cristo. Por essas e outras razões mais, razões transcendentais, é que estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos deu a consciência em fé de que existimos no Senhor
Devemos caminhar e estamos caminhando com o Senhor e para a glória do Senhor. E esse existir no Senhor, caminhar com o Senhor e para a glória do Senhor, é tanto aqui, agora, como no porvir. Louvado seja o teu nome. Ainda rogamos pela nossa nação, pelo nosso país, rogamos, Senhor dos exércitos, pelo povo brasileiro. O Senhor continua no trono. O Senhor continua no trono. O Senhor continua no trono. O coração do rei é conduzido para onde o Senhor quer. E isso é consolador. Faça-nos lembrar da tua soberania sempre, pois isso nos traz serenidade, confiança, encorajamento, coragem, para prosseguirmos fazendo o que é certo, e não apenas o que dá certo, pois o que dá certo nem sempre é certo, mas o que é certo é o que importa, porque o que é certo porque o Senhor estabeleceu assim. O Senhor é a nossa norma absoluta, o Senhor é a nossa referência. Nós somos cristãos teo-referentes, porque o Senhor Deus é a nossa referência para tudo na vida. Nos dê essa consciência em fé também. Nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos pastoreando a tua igreja com mais intensidade, com mais diligência, com mais zelo, com mais intelectualidade, com mais espiritualidade, com mais ousadia, com mais intrepidez, para que o teu povo deixe cada vez mais de ser cobaia de quem quer que seja, muito especialmente das diabólicas e destruidoras ideologias anti-Deus, anti-cristianismo, mas muitas vezes se nos apresentam como anjos de luz, e por isso nos enganam, nos ludibriam. Muitas vezes chegam como cavalos de Troia, como presentes de grego, entram, fazem morada e o resultado é a destruição. Então nos ajuda, Senhor. É no nome do nosso Rei, Cristo Jesus, a quem devemos todo o amor, obediência e glorificação, que nós oramos. Amém, amém e amém. Abramos o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 9, o versículo 31. Atentemos para esse versículo, muito especialmente a última parte dele. Estamos retomando a série, até que Cristo volte, evangelização e discipulado, pois precisamos ainda caminhar um pouco mais com essa série, pois evangelização e discipulado é uma tarefa inacabada. Ela só será encerrada quando Cristo voltar. E nós estamos num processo aí de avanço, estamos num processo de cada vez mais pisarmos o pé no acelerador, seja aqui no nosso vale, seja nas cidades circunvizinhas, adjacências e tal. Então precisamos retomar o tema, ou a série. Observe o que Lucas, a descrição histórica, eclesiástica que Lucas faz da igreja num determinado momento, muito especialmente no primeiro século. A igreja, na verdade, diz Lucas, observe que nota, tinha paz por toda a Judéia, aí ele vai além, Galileia e Samaria. Isso significa, já de antemão,
que a igreja do Senhor, ela está sujeita a passar momentos de tranquilidade, mas também está sujeita a passar momentos de incerteza, de turbulência, a semelhança de um voo que sai daqui de Recife para São Paulo. Quem já viajou, já pegou turbulência, sabe como é desconfortante uma turbulência numa aeronave, não é? Quando estávamos viajando em 2020, antes da pandemia, de São Paulo para Santiago, no Chile, estávamos indo para um congresso, quando o avião estava ali sobre os Andes, começou uma turbulência e pediram para apertar o cinto. Mas é horrível a sensação. Ao mesmo tempo, o prazer de você dar uma olhadinha e ver, pelo menos de longe, não é, a Cordilheira dos Andes, chilena. Mas depois que a turbulência passa, aí você faz... A igreja do Senhor está sujeita a isso, pois antes dessa nota de Lucas, ela se encontra passando por turbulência. De repente, vem a nota. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Vejam, edificando-se, crescimento para dentro, e caminhando no temor do Senhor. Vejam, missão centrípeta, edificando-se, ou seja, crescimento qualitativo, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, crescimento qualitativo. Aí vem a sequência. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em números. Por isso que nós não temos o prazer de ouvir discursos, pregações, homilias desequilibradas como esta. Eu prefiro a qualidade à quantidade. Não existe esse tipo de discurso para Deus. Outrora, no passado, ainda amadurecendo o ministério, eu já fiz esse tipo de discurso. Eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Não. Para Deus são as duas coisas. Elas caminham juntas. Nós é que, com as nossas falácias, equívocos, separamos. Qualidade na perspectiva bíblica, ela vai gerar quantidade na perspectiva bíblica. É baseado nisso aí que alguns colegas nossos, e um deles, o reverendo Hernando Dias Lopes, essa afirmação ficou famosa nacionalmente, porque o reverendo Hernandes, por ser um conferencista nacional, até internacional, ele tem feito essa afirmação avançar. Que afirmação? Nada de numerolatria, muito menos numerofobia. Ou seja, se de um lado devemos dizer não à numerolatria, a adoração dos números, é encarar o crescimento da igreja apenas como números, apenas como estatística, que acabam desumanizando a igreja, desumanizando as pessoas. Nada de numerolatria, um crescimento a qualquer custo. Não queremos isso. Mas também não queremos numerofobia, medo do crescimento. E algumas igrejas reformadas não querem crescer porque tem medo das consequências do crescimento. Todo crescimento traz consequências, dói. É mais gente imperfeita chegando. Quanto mais gente imperfeita chegam, mais problemas. Então, que mais gente imperfeita cheguem, para somar com as imperfeitas que já estão, que somos nós. Todavia, com a diferença: compradas com o sangue de Jesus Cristo. Então, a igreja crescia em números.
E a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, graças ao Senhor, ela não abraçou a numerolatria, muito menos a numerofobia. Por isso estamos aí agora com essa ousadia de, através do Ministério Zaqueu / Minha Cidade para Cristo, a igreja nas ruas, a igreja nas praças, e nós ainda não nos concentramos nas praças. Significa que vamos ainda aproveitar as praças de Petrolina, e a igreja nas casas. Nós não ainda recomeçamos a igreja nas casas, não. Peraí, pastor, e o que está acontecendo? Não, ali o que está acontecendo é a igreja nas ruas. Vamos para a igreja nas praças e nas casas. Vai ser através dos pequenos grupos de evangelização, PGE. Sem medo de crescimento. Qualidade gera quantidade. Nós queremos ver nesta igreja, ela edificando-se e caminhando no temor do Senhor, crescimento qualitativo, e no conforto do Espírito Santo, queremos ver esta igreja crescendo em números. Em números. Pois bem, aí já podemos, a partir daí já podemos retomar e relembrar qual tem sido a nossa tônica aqui, a nossa pegada aqui. É a partir dessa verdade bíblica que nós também usufruímos da linguagem dos missiólogos, da linguagem dos especialistas em revitalização e plantação de igrejas, para dizer que precisamos valorizar cada vez mais o nosso fator. Quem lembra? Oikos, que é sinônimo de casa, mas no nosso caso aqui, a nossa rede de amizade, que é construída desde o nosso nascimento, na fase da não consciência para a consciência. Todos nós temos uma rede de amizades, com as suas intensidades, com as suas variações. Todos temos a nossa rede de amizades. É o que nós chamamos de fator oikos. Precisamos valorizar nossa rede de amizades. Agora imaginem, todos temos aqui, se todos valorizam, porque é a partir da nossa rede de amizades, que é o fator oikos, que nós vamos praticar o RDI. Quem se lembra? Eu sei que toda essa nomenclatura, ela leva um tempo para que os membros memorizem. Nós mesmos, pastores, nós mesmos que estamos constantemente estudando, relembrando, recapitulando, precisamos recapitular sempre, senão esquecemos. RDI, relacionamento discipulador intencional. Mas esse relacionamento discipulador intencional, ele só é possível porque existe a minha rede de amizade, fator oikos, Davi. Então, Davi, você intencionalmente vai olhar para nomes fictícios, viu? Estou chutando. Você vai olhar para o seu coleguinha da escola, o Emanuel, e vai dizer: Senhor, no meu coração eu escolho esse para investir na vida dele. E agora você passa a focar na vida desse seu coleguinha, Emanuel. Entendeu agora? Orar por ele. Praticar a missão centrípeta, ou seja, dar um bom testemunho para ele. Missão centrípeta. E ao mesmo tempo, missão centrífuga, se aproximar dele e anunciar numa linguagem bem simples Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entende agora? Fator oikos vai desembocar em RDI, relacionamento discipulador intencional. Agora, é o RDI
que é fruto do fator oikos, que vai desembocar nas casas de paz. Amigão, nós temos em nossa igreja estudos do Evangelho, nós oferecemos para aqueles que desejam. Tu desejas? Veja, ele já é meu amigo, eu já caminho com ele, eu já tomo um chazinho com ele, eu já tomo um cafezinho com ele, eu vou ao shopping com ele, eu o convido para tomar um cafezinho, eu o convido para ir no Rei do Mato e tomar um cafezinho, um expresso com aquelas bolinho de erva doce, bem pequenininho, tão gostoso. E você não deixa de pagar não, você paga. Não é sempre não, porque dinheiro não é fácil, mas eu já tenho amizade com ele. Vai ser muito mais fácil ele aceitar de mim do que aceitar de uma pessoa que ele não conhece. Vocês entendem a força? É muito mais fácil ele aceitar, porque eu já caminho com ele, eu já estou com ele, eu ligo para ele, eu mando uma mensagem para ele. Esse cara já se preocupa comigo, ele vai dizer. Ele tem carinho por mim, ele se importa por mim. Então, em consideração, ele não está nem aí para o Evangelho, mas ele vai aceitar, porque você é amigo dele. Mas é nesse processo que ele aceita. Tudo bem, vamos lá. Agora, ó, tu sabe que eu já tenho minha religião, não tem problema. Aí a equipe vai lá, PGE, vai lá, Casa de Paz. Ele abriu as portas. Tome o Evangelho, tome o Evangelho. E aí, meu irmão, deixe que o resultado é com o Espírito Santo de Deus. Nós já tivemos experiência com isso. Em Cabo de Santo Agostinho, lá moramos por aproximadamente 12 anos. Eu tive o privilégio de batizar muitas pessoas oriundas desse tipo de trabalho. Claro que lá nós não usávamos essa nomenclatura, mas já fazíamos isso lá. Lembro de uma família que começou fazendo uma sopa na sua casa. Pastor, vou fazer uma sopa e vou convidar a minha família e vou convidar o Senhor. Eu tenho um irmão que ele não quer papo, mas eu vou convidá-lo. Aí houve a primeira vez, a sopa aconteceu, esse irmão, que é como que o líder da família apareceu, primeiro contato, um abraço, dali, primeira visita lá no templo. Na primeira visita do templo, a mensagem foi daquela mesmo de penetrar mesmo, o cara saiu chateado, disse que não ia voltar mais. Sabe aquela mensagem que... Mas aí, quando a mensagem é de Deus, ainda que a pessoa se zangue, o zangamento faz parte do processo, voltou. E voltou para nunca mais sair. Louvado seja Deus! Agora, tudo porque ocorreu uma... fator oikos, um membro da igreja aproveitou seu fator oikos, a sua rede de amizade, aproveitou o RDI, relacionamento intencional, e aproveitou as casas de paz, abriram as portas de suas casas. O evangelho lá chegou, Gerene teve o privilégio dela e outra irmã discipular uma outra irmã, estão lá firmes até hoje. Posso dar até nomes aqui. Ela e a irmã Kátia discipularam uma outra chamada Simone. Vocês podem chegar hoje em Cabo de Santo Agostinho, visitarem a Igreja Presbiteriana Fundamentalista de Santo Inácio, é um bairro da cidade, o presbítero Humberto conhece esse bairro, e vocês vão perguntar por Kátia, Simone, e vocês perguntem como foi que se deu, Simone. Entendem? Então, nós não estamos falando aqui de algo que a gente nunca viveu, que a gente está aqui tentando dar certo. A gente já teve o privilégio de ver isso acontecer. Vocês também aqui. Também não é inédito para vocês. Talvez o que seja inédito aqui é a linguagem. Mas nós temos a tendência de começar as coisas boas e deixá-las pela metade, presbítero Humberto. É ou não é assim? Quantas coisas boas esta igreja não fez, mas ela acabou deixando de mão. Está ficando pelo caminho.
Então não estamos aqui também como um fanfarrice dizendo que aqui nunca estou. Não, vocês também. Só que com o tempo vamos deixando pelo caminho as coisas boas. Fator 8. Meus irmãos amados, as nossas casas não devem ser ilhas. Em o nome de Jesus Cristo, não deixe a filosofia hedonista pagã dominar a nossa vida. As nossas casas não devem ser ilhas, onde entramos e nos isolamos. Só tem um lugar horizontalmente para onde vamos e lá ficaremos isolados. Pelo menos os nossos corpos, é no cemitério. As nossas casas devem ser casas de paz, devem ser portas abertas para receber pessoas. Mas muitas vezes nossas casas estão trancadas. Mas sabe por que estão trancadas? Porque antes os nossos corações é que estão trancados. Precisamos escancarar as portas das nossas casas, muito especialmente para quem não serve o Senhor, e recebê-los, e abraçá-los. Aí tu chama um membro, um irmão da igreja, para ir lá. Olha, vai lá na casa sexta-feira, que eu estou convidando um amigo meu para um cafezinho lá em casa, e eu quero que você vá para me ajudar. É isso. Mas não, a gente se isola, não é? A gente transforma nossas casas em ilhas. Eu não estou aqui dizendo há casos e casos, há contextos e contextos, por favor. Mas as nossas casas são ilhas, estão com as portas fechadas, porque antes disso os nossos corações estão fechados. Eu sempre digo para a minha própria gente, olha, o que eu vou dizer aqui agora, o que eu vou afirmar agora mais uma vez, eu tenho dito para a minha alma com muita frequência. Viva no mundo, seu Luiz Oneus, tendo, mas vivendo como se não tivesse. Viva no mundo, usufruindo o que tem, mas vivendo como se não tivesse. Sabe por quê? A morte chega, ela não pede permissão a você, ela não pede permissão ao que você tem, ela não pede permissão ao teu diploma, ela não pede permissão à tua idade, ela não pede permissão se você é juiz ou advogado, ela chega com a autorização de Deus e diz, tchau, bye bye, vamos ali. E nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos disso. A minha fase de adolescência, quando eu vi um adolescente chorando porque um pai faleceu, eu encarava assim, até o dia que em 1992, uma manhã, 5 horas da manhã, eu escuto uma pancada lá no banheiro. Saindo da adolescência para a juventude. Quando eu corro, está lá meu pai estirado, derrame cerebral, parada cardíaca, sangue pela boca. Sem habilitação e sem nada, mas já dirigia, tive que levá-lo para o antigo Dom Malão, não sei se é Dom Malão ainda hoje, só para ouvir o médico dizendo, olha, volte para casa, ele está aqui na UTI, mas só para aquele tempinho de acalmar. Só foi chegar em casa e recebi a ligação de que havia falecido. Entendem? Aí a gente se fecha no nosso mundinho medíocre muitas vezes. No nosso mundinho medíocre, egolatrizado, como se não fôssemos morrer, não fôssemos um dia partir. E com a mentalidade ainda dos faraós. Eu vou morrer, vou levar tudo que eu tenho, pode botar aí junto. Vai não. Usufrua com responsabilidade, mas usufrua como se não tivesse, porque de fato é assim. Então as nossas casas não é para serem
ilhas. Eu quero perguntar qual foi a última vez que você levou, no mínimo, um irmão teu da igreja, para você tomar um cafezinho com ele. Não é para fazer banquete não, gente. Um cafezinho com ele. Qual foi a última vez? Não fale para mim aqui agora não. Aqui é só uma mensagem de reflexão. Vós sois a luz do mundo. Não se acende, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte ou casa, dependendo da tradução. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Mas nem se acende uma vela e coloca debaixo da mesa, mas é sobre a mesa, para alumiar os que estão na casa. Aí nós cristãos nos escondemos. Queridos, se a nossa dedicação, se o esforço que a gente faz para ter fosse o mesmo para expandir o reino de Deus, olha, é a paz, para passar num concurso, a garotada vira 24 horas. Agora chama a mesma garotada, e aqui com muito respeito, viu? Façam isso mesmo, não é desestimulando não. Agora chama para uma vigília. Chama a mesma garotada para uma vigília. Casas de paz. Agora, só para retomar, fator oicos, RDI e Casa de Paz precisam do acróstico raiz, da prática do acróstico raiz. Lembram? Raiz. Raiz é um acróstico. A prática desse acróstico é que vai alimentar o fator oicos, RDI, Casa de Paz. Fator oicos, rede de amizade. RDI, relacionamento discipulador intencional. Casa de Paz. Os nossos amigos do fator oicos vão abrir as suas casas. Raquel, queridamente Kel, e vamos entrar lá. Se nós alimentarmos isso com a prática do acróstico raízes. R de relacionamento. A gente precisa se relacionar intencionalmente, Marlene querida. A gente precisa provocar relacionamento. Nós temos uma mania de esperar que o outro nos chame. Chame você. Se aproxime você. Eu sei que cada um tem a sua personalidade. Faz isso com o que você tem. Relacionamento. Ah, pastor, mas você não sabe chegar e dar um bom dia? Você não sabe chegar e dizer oi? Está precisando de uma ajuda? R de relacionamento. E o A? Quem lembra? Acolhimento. Você se aproxima, provoca relacionamento e você também acolhe. Agora, esse acolhimento aí eu já falei. Eu preciso entender que o meu lar deve servir para isso também. Você acolhe, você traz a pessoa. Existe expediente para isso. Acolher a pessoa. Chamá-la para perto, trazê-la. Chega aqui, venha. Tem expediente para isso. O I, lembram? Raí. O R de relacionamento, o A de acolhimento, agregamento, agregar. E o I, interceder, orar pelaquela pessoa, intencionalmente. Você intercede por ela, você ora por ela. E você diz a ela, eu tenho orado por você. Ela pode nem entender, mas eu tenho orado por você. Raízes, aí tem o Z, não é isso? O Z de zelo, zelar pela pessoa em todos os aspectos.
em todas as dimensões. Procure ver procure ser sensível aos seus momentos. Todos temos momentos bons, todos temos momentos ruins. Procure, zele por ela, cuide dela, se ofereça. Isso é zelo. Isso é amor ao próximo. O segundo, semelhante a esse, disse Cristo, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Zele por ela. Agora preste bem atenção. Não, deixa eu encerrar essa parte aqui para eu poder fazer a observação. Para eu poder fazer a observação, deixe-me encerrar a parte do acróstico. Zelo. Mas aí tem raízes. Vem o é. Aí o Igor, que é paulista, diz: não, pastor, é e. Não é, Igor? Nenhum problema, não é, Igor? Regionalismo, isso é lindo. O é. O é de quê? Ensinar, evangelizar. Agora não pense que evangelizar é um ato único, é um processo. É um processo, é um processo. A gente pensa que evangelizou pelo um encontro que teve com a pessoa e falou de Cristo. Não, você está no processo. Aí a gente já desiste da pessoa porque naquela hora ela não ligou. Aí eu fiz minha parte. Não fez ainda não acabou não. Evangelizar, ensinar. Aí onde entra mais uma vez a missão centrípeta. A sua vida deve atrair a pessoa. E a missão centrífuga, aí você anuncia, testemunha Cristo. Depois do E vem o quê? O S, solicitação de contas. Você deve ser instrumento na mão de Deus para provocar uma decisão. Não deve ser também apenas para gerar um clubezinho. Então, raízes. A prática desse acróstico é que vai alimentar fotoicos, RDI e casas de paz. Aí as nossas mulheres na igreja vão praticar isso. Abraçam o Ministério Zaqueu, como já abraçaram, / Minha Cidade para Cristo, dentro dessas estratégias. Aí Cida faz um chazinho da tarde e convida 3 amigas dela não crente e convida 3 irmãs da igreja para o apoio. É apenas exemplo, Cida. Aí Janai convida 3 amigas não crentes, pode ser uma também, gente, por favor, é apenas exemplo. E convida um casal não crente e convida um casal crente da igreja para um cafezinho da tarde no sábado. Durante a semana não dá, a não ser que seja aquela comida que Janai sabe fazer, bem deliciosa. Olha, eu quero que vocês experimentem algo que eu sei fazer. Se cada família aqui fizer apenas uma vez por mês isso, o simples se faz com mais frequência. Agora, quando se quer fazer com pomposidade, nem se faz. Aí Carlos e Marlene convidam um amigo não crente, um casal não crente também para esse cafezinho da tarde. É simbólico, você pode fazer à noite, no sábado, em outro dia. Estou dando um exemplo. Aí convida um outro casal daqui. Aí convida Carlos e Ju para ele também. Vocês entendem onde queremos chegar? Aí o Daniel convida um colega lá da faculdade, que ainda não é crente, para experimentar uma comida que ele fez recentemente no Masterchef. Inclusive, se nesse dia ele quiser me convidar, eu vou para ajudar lá na evangelização. Mas é isso, gente. Esse é o trabalho da igreja do dia a dia. Estou dando apenas exemplo. Aí soma-se a isso, soma-se a tudo isso que já estamos fazendo. Sabe o que vai acontecer? O mesmo testemunho de Lucas, Atos 9:31.
E havia paz na Judéia, Samaria, Galiléia, Samaria. E a igreja prosseguia edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vai acontecer, todo mundo envolvido, cada um trabalhando de acordo com a sua personalidade, cada um trabalhando de acordo com o dom que recebeu. Aí, somando-se a isso, aí a gente volta a fazer aqui trabalho com mais frequência. Gente, a gente precisa aprender a fazer trabalho em massa com menos custo, para termos mais pessoas e fazermos com mais frequência. Entenderam a estratégia? Se a gente quer fazer trabalho para ter mais gente com mais frequência, tem que ter menos custo. Vamos esperar o Natal para fazer cantata. Não precisa esperar o Natal para fazer um sábado de louvor. Não precisa. Por que não? A nossa UMP não pode fazer conferência aqui. Conferência para jovens com o tema a fé e a universidade. Sexta e sábado. Convida os amigos não crentes. Um coffee breakzinho. Entende aí? Nós temos aqui a Milka, que ainda está na presidência, mas tem Tiala, que vai assumir recentemente. Entendeu aí, Isaac? O MP. A gente precisa alargar a tenda. A gente precisa entender que vai para além. Vai para além. As nossas sociedades abençoadas, valorosas, que nós as amamos, tem que ir para além, não tem que esperar uma vez, um ano para fazer um... Até porque o congresso da UPA que vai ter agora em Salgueiro, mudou, não é, Zafra? Esse congresso na UPA tem uma outra estrutura. Eu estou falando de conferência, uma conferência para adolescentes aqui. Cântico, louvor, pregação. A igreja envolvida. Conferência para o MP aqui, chama um pregador daqui mesmo da região. Eu gosto de chamar gente de fora, desde que, não é? Só lembrando, quem convida pregador é o pastor da igreja, é o docente. Se vocês já sabem, né? É uma questão de ordem. Não é coisa minha, é questão de ordem, é bíblica, é confessionalidade. A gente ouve indicações. Mas tem que ser assim. Está aí o nosso Ministério de Família fazendo um trabalho lindo, vai acontecer agora, sexta e sábado. Mas nós vamos ter uma reunião logo no início do ano. E graças a Deus eles vão abraçar o que eu vou propor, até porque muitos deles já concordam com isso. Não vamos esperar fazer um seminário uma vez ao ano, não. Vamos fazer conferência com mais frequência, Carlos e Tereza, Manuel e Neuma. A custo zero. Apenas com biscoito e café. Porque o que mais importa é o evangelho sendo pregado do púlpito e transformando famílias. Ei, com isso não estamos tirando o valor do seminário, não. Estou falando que o seminário é aquele tipo de trabalho que só se consegue fazer uma vez ao ano. E temos que fazer. O que eu estou dizendo é que precisamos fazer mais trabalhos para isso. Conferências. Veja que eu estou falando para a mocidade, para o MP, falando para todo mundo. Vê esse templo aqui lotado, Carlos e Tereza e os demais. Lotado numa conferência para casais. Nós vamos ter fruto agora no dia 4 e 5. Para a glória de Deus. Ou qualquer outro trabalho, a gente quer fazer, a gente quer organizar, mas também tem a gente esbarra nisso. A gente, primeiro, quem vai liderar para fazer? A gente já começa com uma dificuldade, porque via de regra não há disponibilidade para fazer o trabalho. Se a gente for fazer um trabalho para qualquer outro tipo de situação,
na nossa vida, na nossa família, de nosso trabalho, qualquer outra coisa, a gente encontra tempo. Mas quando é para fazer um trabalho para Deus, a nossa disponibilidade, ela muitas vezes, primeiro, ela precisa vir outras coisas para... eu acho que vai dar tempo. Então, quando a gente prioriza realmente a obra do Senhor, independente de qualquer circunstância, a gente vai se doar mais. A gente vai, fazer o que o Lucas ele relatou lá. A igreja crescia. Mas para isso acontecer, precisa haver disponibilidade. Porque muitas vezes, hoje, a gente não vê muita disponibilidade nesse ou naquele trabalho, não vê muita frequência, porque as pessoas não querem estar disponíveis. Às vezes, dá para ir, dá para estar presente, dá para comparecer, dá para ajudar, inclusive mais, no entanto, não há disponibilidade. Então, eu percebo que muitas vezes isso é um fator que atrapalha nesse crescimento. Eu não estou disponível, não vai dar, sempre acontece uma coisa ou outra, aí prioriza primeiro aquela outra coisa. Eu digo isso porque assim, a gente quando está no meio de trabalho, eu estava para receber uma visita na loja e o chefe, ele veio de São Paulo e acompanhado de um outro rapaz, né? Então, aí ele chegou, ele disse, 5 horas da manhã, ele disse mesmo assim, o velho já estava acordado, já queria saber de notícias, já queria saber de tudo e já queria sair para o trabalho. E era meia-noite, o velho ligando para mim, perguntando como é que estava o resultado, já fechou tudo. É de 5 da manhã até meia-noite, um foco impressionante para o trabalho. Quando você vai ver o foco do cristão para o cristianismo, vamos fazer essa simples comparação. É uma disponibilidade muitas vezes arrastada. Então a gente percebe que essa disponibilidade muitas vezes atrapalha o trabalho, porque a gente só quer ir no nosso tempo, a gente só quer fazer no nosso tempo, na nossa disponibilidade. E isso é muito, muito difícil da gente estar controlando, da gente estar gerindo, da gente estar administrando, porque a seara é imensa, disse o Senhor, e os trabalhadores são poucos. Para a gente, boa sua fala, guerreiro, para a gente encerrar, que a hora chegou, mas eu preciso pegar um gancho que é boa fala do presbítero Humberto. Isso é uma questão de amar na ordem certa. Santo Agostinho já dizia isso. É porque aqui e acolá, guerreiro, nos encontramos amando na ordem errada, ou seja, amando mais o dinheiro, o emprego do que o reino. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Está certíssimo a sua fala. Aí as pessoas precisam avaliar o coração, cada um individualmente, justamente. Por isso, entenda a série aí, quem é o Senhor, verdade. Agora, soma-se a esse, guerreiro, eu quero encerrar com essa fala, foi muito boa a tua fala, soma-se a esse, já tem essa luta no coração de cada um aqui, todos nós temos. E aí precisamos avaliar se estamos amando na ordem certa. Porque a ordem certa qual é? Amarás o Senhor teu, de todo o teu, de toda a tua e de todo. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como? Então temos que avaliar. Entenderam a questão da promessa de enxertar uma série quem é o Senhor? Mas aí, para complicar mais ainda a coisa, guerreiro, eu já dei uma palestra aqui rápida, e eu vou retomar de novo, eu vou dar um estudo baseado nesse livro aqui, é que também na hora de fazer, nós, e aí envolve as lideranças de tudo, a gente coloca a estrutura a serviço, coloca a treliça, a videira a serviço da treliça, e não a treliça a serviço da videira. Explica direitinho isso aí, pastor. A gente coloca uma estrutura pesada demais, meu irmão. Aí até quem está fazendo está doido para que termine logo, para dizer, ufa, se o trabalho que a gente realizou levou a gente a dizer, ufa, ainda bem que terminou, é porque a treliça foi pesada demais. Tem que ser algo gostoso, tem que ser algo prazeroso. Aí isso também desanima, guerreiro. Aí envolve
muito especialmente nós como conselho. E é claro, requer submissão, como tem tido, de todas as sociedades internas, de todos os ministérios, para abastar nossa argumentação. Porque não é maldade, mas queridos, já diz Ronaldo Lindório, a igreja às vezes sofre de gigantismo. Ele pega um gancho da medicina. O que é o gigantismo eclesial? É quando a igreja, a sua estrutura vai ficando pesada demais, ao ponto dela não poder se mover. Então, a gente desaprende a fazer a coisa simples. Tudo tem que ser. Aí quando tudo tem que ser assim, é difícil fazer uma única vez, e quando se faz não quer fazer mais, porque cansa, esgota. Vocês sabem como é que é aí. Como é esgotante. Como é esgotante. Aí é um gigantismo. Nós, como um conselho da igreja, precisamos tomar muito cuidado para não deixar que esse gigantismo impeça que a igreja caminhe. Aí, como docente da igreja, 2023, carinhosamente, pastoralmente, vamos ter que orientar um pouco mais. Ô, presidente da UPA, vamos fazer uma conferência para mocidade de UPA. E aí, temos que fazer o quê? Nada, só temos que convidar um pregador que prega a palavra fiel, ministério de cântico com 3 cânticos e simplesmente um cafezinho com biscoito, e todo mundo abraçando. Agora, se a gente disser, não, temos que fazer o quê? Não, porque, não, simples, o simples. Convido um pregador aqui mesmo, como nosso ministério de família, o pregador aqui mesmo. Porque se fôssemos trazer um de fora, meu irmão, aí é que a coisa ia ser pesada. Entende? Eu tenho visto por aí, eu já andei muito por esse Brasil afora. Por que é que outras igrejas fazem uma conferência de jovens, o templo cheio, guerreiro? Conferência para mulheres, o templo cheio. Conferência para a família, o templo cheio. Aí eu observei uma das coisas: simplicidade. Não estou dizendo que a simplicidade vai evitar problema, não, mas simplicidade. E tentar acabar com essa história de vai ter uma conferência para a UPA, não, vai ter uma conferência para jovens, adolescentes na igreja, e todo mundo envolvido. Às vezes, como docente, a gente deixa, e tem que deixar mesmo, cada ministério trabalhar, cada sociedade trabalhar, mas chega um momento que, para o bem da igreja, o docente tem que chegar e dizer, gente, porque a gente tem 2 opções: deixar que a sociedade faça uma conferência, ou como docente eu chamo a responsabilidade, vai ter uma conferência aqui, com o apoio do conselho, vamos fazer uma conferência aqui. A docência está oferecendo uma conferência para a mocidade com um tema X. O que eu quero de vocês, o MP, divulgue por aí. Senão fica essa coisa cansativa, fica essa coisa, Aí faz um evento aqui da nossa UPA, uma palestra, alguma coisa, 5, 6 pessoas. Chega, dói no coração. Aí faz o evento da mocidade, 5, 6 pessoas, chega, dói no coração. Deus já está mudando, porque as quintas-feiras nesta igreja, não sou eu que disse não, é testemunho de vocês mesmos. O presbítero Manuel disse que no auge, no dia que era bom, e aqui não é para condenar ninguém não, só estou dizendo para enaltecer Deus. Ele está fazendo a coisa mudar, não sou eu não. Mas no auge, quando tinha aqui 12 pessoas, era o dia bom. Correto, guerreiro? Nós temos hoje aqui, olha, e hoje é um dia que alguns faltaram, é normal. Pós-eleição, pós-feriado, mas quantas pessoas tem aqui hoje? Apesar de pós-eleição, porque a nação está num processo psicoemocional de desânimo, assim, meio assim, faz parte. Feriado que ocorreu também, isso envolve. Mas quantas pessoas tem aqui? Não conte não, mas só olha. Quem está fazendo isso aqui? Ele,
Deus. Se a gente tem uma quantidade dessa de pessoas numa quinta-feira, não é possível, não, Isaac, temos aqui uma conferência para adolescentes. Não é possível lotarmos isso aqui, e com adolescentes, mas com os adultos abençoando. Não é possível, Milka, uma conferência para a mocidade, com os adultos abençoando. Agora, quando a gente for fazer aqui, aí onde a docência vai entrar? É uma conferência, então lê-se o texto da palavra de Deus, canta-se 3 cantos, mensagem, mais um canto que se encerra. É onde eu falo, se a gente for agora aproveitar a conferência para fazer outras coisas, a estrutura fica pesada. Aí fica cansativo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, guerreiro. Em o nome de Jesus Cristo. E a prova são as quintas-feiras. Deus seja louvado. Porque num dia que cai um pouco, já não é como antes. Obra de Deus. Obra de Deus. Obra de Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele o louvor.